Primeiramente, boa noite para os que estão aqui presentes ao vivo, para os que vão nos assistir com a aula gravada. Estamos indo para o nosso terceiro hábito e estamos adorando falar sobre esse assunto, está rendendo bastante comentário, né, Mi? Exato. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o porquê que existe uma sequência para a gente praticar esses hábitos. Então, se você está chegando agora, né, a gente vai também te convidar a fazer uma reflexão e conseguir, de fato, fazer o mais importante primeiro, que é o tema do hábito de hoje. Vamos lá, Sol? Exato. Então, voltando... Bom, pode falar? Só voltando, né? Cada dia a gente está trazendo um hábito para você atingir o seu objetivo. E sintetizando um pouquinho do que a gente conversou já, lembrem-se que tudo nasce primeiro na mente para se tornar real, né? Por isso é importante que a gente encontre a nossa missão e trace um objetivo, né? E também é muito importante, né, pensando nesse aspecto, que eu consiga saber aonde eu quero chegar, o que eu quero conquistar e em quem eu quero me transformar, né? Então, fazendo um follow-up desse movimento, isso se faz muito importante. Para aqueles que compartilharam conosco o exercício de fazer a sua missão, é de fato sintetizar numa frase os meus pontos fortes, trazer para esse movimento, né? Quais são os comportamentos que eu pratico os meus pontos fortes, traçar um objetivo que você deseja alcançar no período de um ano e começar a se mover para agir, né? A questão é por que, de fato, eu preciso primeiro fazer isso para depois começar a agir. A Alice no País das Maravilhas, né? Eu gosto muito dessa frase, desse movimento. O gato diz para ela, né? Se eu não sei, se você não sabe, né, Alice, onde você quer chegar, se eu não sei para onde você vai, eu não consigo te ajudar a chegar. Então, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho vai te bastar. Qualquer comportamento, qualquer hábito, qualquer situação vai te bastar. Definir a sua missão, né? Que missão nada mais é do que um propósito que nos atrai para a nossa vida, é dizer que caminho eu quero seguir. E a partir do momento que eu digo que caminho eu quero seguir, eu consigo dizer qual sim ou qual não. Pode passar para o slide 4, Sol. E por que é importante seguir a sequência dos hábitos, né? O hábito número 1 é você assumir a liderança da sua vida. A gente costuma dizer que a proatividade é 1000%. É a hora que você para de ser reativo para começar a ser proativo. O hábito número 2, ter esse objetivo em mente, faz com que você consiga traçar esse plano concreto. E hoje o hábito número 3 é como executar isso no seu dia a dia. Exatamente, né? E a gente sempre fala que a gente passa e volta sempre para a gente analisar o hábito 1, o hábito 2 e ter essa sequência muito bem estruturada, é para a gente não cair na armadilha de sermos eficientes sem ser eficazes, né? Então, a gente precisa muito entender a diferença da eficiência e da eficácia, né? A eficiência é sempre você ter um método, você ter muita velocidade. Muitos dos nossos alunos têm cronometrado como vai ser os estudos, né, o momento da aula. Então, eu sei o horário certinho e quantas horas eu levo para cada matéria, e isso está muito bem cronometrado, tudo isso acontece. Mas eu acabo tendo essa eficiência e deixo de ter a eficácia, que a eficácia passa pelo hábito 2, aonde eu sei e está muito bem determinado qual é o meu alvo. Eu tenho um alvo muito bem certo, muito bem determinado, é a gestão da minha vida. Então, a eficiência, ela é importante, desde que a eficácia esteja muito clara, né? Então, eu preciso deixar muito claro e ter muito claro a eficácia, tá? E ter clareza do que eu vou dizer sim
e do que eu vou dizer não, né? Exatamente. Se eu não sei para onde eu estou indo, né? Eu acabo só correndo e fico me sentindo que nem aquele hamster, né? Corre, 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 não sai do lugar. Corre, 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 não sai do lugar. E quando eu alinho esses 3 hábitos, né, gente, que é o primeiro ciclo do livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, eu já sei para que eu vou dizer sim, para que eu vou dizer não, como dizer, né, e o que faz sentido. Exatamente. E a gente gosta de trazer a parte, né, cerebral para que as pessoas consigam entender. Então, quando a gente está falando do hábito 1 e do hábito 2, ele está no nosso hemisfério direito do cérebro, onde está mais a parte emocional. Então, onde eu determinei qual é meu objetivo, né? Eu determinei como que será feito, né, e para onde eu quero ir, qual objetivo eu quero atingir e atingir esse alvo correto, né? Já o hábito 3, que é o que a gente vai trabalhar agora, é a parte do cérebro esquerdo, é a parte racional, tá? Então, a gente precisa estar muito bem alinhado à parte direita, onde a gente trabalha o hábito 1, o hábito 2, ele tem que estar muito bem concretizado. Então, quem ainda não fez, a gente pede que, por gentileza, vá visitar os exercícios que a gente passou para vocês, porque eles fazem total diferença para o alinhamento do hábito número 3, tá? Então, para a gente estar muito bem alinhado, a gente precisa passar pelo hábito 1 e pelo hábito 2, né, Mi? Exatamente, é só depois de eu conquistar as minhas emoções, de eu me conectar com o meu propósito, que eu vou para o lado racional. Exatamente. E o hábito 3, né, o nome dele é, primeiro, o mais importante. A gente gosta de trazer essa imagem para deixar muito claro para vocês do que é, primeiro, o mais importante, né? Claro que a hora que a gente já começa de cara a ler o livro, primeiro você, nesse capítulo, ele diz que primeiro é o mais importante. O mais importante já está ligado com o hábito 2, que foi onde você determinou qual é o seu alvo, tá? Aqui está bem ilustrado, então, no caso, ele fala muito sobre família, né, Mi? No livro ele fala muito sobre família, sobre missão, então ele mostra a questão familiar aqui. Então, ele é muito mais importante do que a rede social, né? Então, o tempo de qualidade, a gente tem falado muito para vocês, então, primeiro, o mais importante. A gente vai conseguir alinhar muito isso com o nosso objetivo muito claro. Então, ontem, quando a gente passou a tarefa para vocês, isso já deve estar mais claro na cabeça de vocês. Não, qual que é o meu objetivo? Quando eu for alinhar todo esse terceiro hábito, eu vou muito olhar para o segundo hábito. Exatamente, por isso tem uma sequência, né? Por conta disso que a gente acaba falando, olha, se você está vindo agora, né, se esse é seu primeiro webinar, atenção, né? Volte 2 passos, né, para que você possa avançar 10 passos com eficiência e eficácia. E se estiver assistindo gravado, pausa, vai para o hábito 1 e para o hábito 2, e depois você volta aqui terminar esse momento, tá bom? Exatamente. E o que é isso, né? Como que a gente agora vai construir? Nós falamos até agora o que, e agora a gente vai falar como, né? Entendendo que eu, de fato, fazer o mais importante primeiro depende de um planejamento estratégico e de um desenvolvimento pessoal. Porque dentro de mim vai estar sempre brigando o que é importante versus o que não é importante ou o que não é urgente. E talvez você há muito tempo começou o seu dia, né? Ou alinhou a sua agenda, começou esse movimento só fazendo uma lista de tarefas. Né? Então, eu vou dar um exemplo. Hoje eu e a Sol, a gente fez uma lista de tarefas do que a gente quer fazer daqui para frente, afinal de contas, maio está batendo na nossa porta. Tá. Se por muito tempo você teve o hábito de só listar as tarefas que você vai fazer no seu dia, na sua semana ou no seu mês, sem um planejamento estratégico, sem esse movimento de olhar para o que é importante, talvez você tenha alguns vícios, né? E isso vai fazer com que você precise se desenvolver pessoalmente para conseguir praticar
E o objetivo nosso aqui, né, com esse webinar de hoje, é te explicar como fazer isso. E para isso, gente, o primeiro aspecto que a gente precisa entender é que muitas das pessoas se sentem frustradas e não conseguem se sentir produtivas, se sentir eficazes ou praticar o que é importante, ou porque subestima o tempo que ela tem, ou porque superestima o tempo que ela tem. E no livro ele relaciona muito isso com o P e o CP, né? Ele fala que produtividade é quando o que eu produzo no meu dia, né, o que eu faço no meu dia, está alinhado com a minha capacidade de produzir. E daí, acenda um sinal de alerta. Talvez, né, a sua visão esteja meio turva, ou o seu óculos aqui esteja meio embaçado, porque você está olhando para a sua capacidade de produzir antes do coronavírus. Então, a gente está dizendo que a gente está num novo normal, porque nós estamos, de fato, num novo normal. A nossa capacidade de produção lá em fevereiro e março não é a mesma de agora em abril. Porque a gente já está há mais de 30 dias nesse movimento. E a gente precisa ter empatia para a gente nisso. Olhar para a nossa produtividade, pautando que a nossa capacidade de produção agora pode estar um pouquinho alterada. Há aqueles que estão se sentindo muito mais produtivos e há aqueles que estão se sentindo muito mais improdutivos. E está tudo bem, desde que eu respeite e alinhe as minhas horas de produção com o que de fato eu consigo entregar. Assim eu não gero nem frustração, né, Sol? E nem desafio demasiado. Tá certo? E priorizar, gente, é muito importante. Exatamente, dizer o que vem primeiro, o que vem segundo, por onde eu começo o meu dia, e não simplesmente sentar, né, só na frente do computador, do caderno e etc., e só começar. Não é sobre só começar, é começar de acordo com uma priorização. E uma das armadilhas, né, e o livro trata muito bem disso, é que às vezes a gente coloca as urgências como mais importantes do que aquilo que importa. Nossa, hoje eu tenho que, cuidado com a frase eu tenho que. Eu tenho que diz muito sobre as suas urgências. E talvez não esteja ligado à sua meta. Não esteja ligado àquela missão que você escreveu ontem aqui com a gente no exercício do hábito 2. Muitos clientes, muitos amigos nossos sempre nos falam, né? Nossa, você é a minha, vocês produzem bastante, fazem bastante coisas ao longo do dia. E podem ter certeza que grande parte do êxito de estar realizando essas atividades parte muito desse terceiro hábito. Né? O segundo hábito, ele é extremamente importante, então chegar até aqui onde a gente chegou, conquistar os resultados que a gente conquistou, partiu muito do hábito 2, e conseguir permanecer e continuar, dar continuidade, tanto nesse momento de isolamento, né, Mi, quanto no nosso dia a dia, quando estávamos no antigo normal, tinha muito resultado por conta dessa ferramenta, por conta de ter clareza do que priorizar. Porque, às vezes, quando a gente faz uma lista, né, me falou, nossa, a gente fez uma lista das coisas que a gente precisa fazer, e, gente do céu, são 3 páginas de lista do que fazer. E se eu mantenho essa lista da maneira como ela está, né, então a gente fez uma lista para ter clareza para passar para esse ponto e analisar o que de fato é importante, o que é urgente, o que é prioridade. Porque a hora que uma coisa aparece para você, dentro da sua mente, se você não tiver categorizado e falado para o seu cérebro isso, ele vai encarar como urgente o que ele quiser. E às vezes é urgente para o outro. Se você não cria a sua priorização, você vê a prioridade do outro. Do seu cliente, do seu professor, né? Do outro. Tá, mas o que é prioritário para você? Né? E aqui a gente quis trazer uma foto mesmo, algo simples, né, Sol?
para mostrar para a gente o que acontece com a gente quando a gente só está focando no urgente, né, e que não é importante. O que acontece? Se eu passar metade do meu dia em atividades que são importantes, mas se tornaram urgentes, porque às vezes eu não fiz dentro de um prazo bacana, provavelmente eu me sinta agora em crise. Eu me sinta estressado, eu me sinta pressionado, porque aquilo é importante, eu fui deixando, agora se tornou urgente. Então, isso gera um estresse, né, Sol? Gera uma sobrecarga. O que é ideal? Que a gente passe a maior parte do tempo fazendo aquilo que é importante, mas que ainda não se tornou tão urgente. Por quê? Porque eu estou planejando, porque está ligado com as minhas metas, eu estou dando conta do meu 1% cada dia e isso está me movimentando e está tudo bem. Qual que é o desafio? Que a gente não incorra de gastar a maior parte do nosso tempo no quadrante 3 ou 4. Que é o quê? Aquilo que é urgente, mas não é importante, não está ligado à minha meta, à minha missão, ou nem é urgente e nem é importante, que são os famosos distratores do tempo. Aquilo nem é urgente, nem é importante, mas vai me consumindo. Aquilo nem é urgente, nem é importante, mas vai me consumindo. Aí o dia passa, eu não fiz o que era prioritário para mim. Exato. E nesse momento é muito mais fácil, né, Mia, disso acontecer, né? Distrações estão acontecendo a todo momento. E se eu me deixar levar por essas distrações, a hora que eu vi o dia já foi. Ou aquela ansiedade já tomou conta de mim, né? Porque as distrações vão acontecer, né? A internet está aí, estamos usando ainda mais ela do que antes, né? E você abre uma aba, abre outra, a hora que você viu, você não lembra nem o que você começou na primeira aba, né? Exatamente. Eu tô falando porque eu sou a rainha da aba. A Mi sempre brinca, né? A hora que ela vai abrir o meu notebook, ela já sabe que tem 500 abas abertas. Às vezes eu fecho propósito. Por isso a gente precisa definir a nossa prioridade. Primeiro a gente precisa passar pelo hábito 2 e entender o que eu vou fazer naquele dia. Então pode ser uma pequena, a gente, né, conversou até ontem com você, pode ser uma grande meta, uma grande missão ou uma pequena missão. A missão diária, a missão semanal, a missão mensal, né? Então, por exemplo, agora, antes de começar a conversar com vocês, a gente estava numa missão mensal. Depois a gente vai para uma missão semanal e depois a gente vai para o diário, né? E a gente até falou com os nossos alunos para estudarem como se fossem astronautas, né? Exatamente. Entender que quando o astronauta sai, né, e vai em missão, se ele for focar, né, e ficar olhando para a janelinha toda hora para ver se já acabou, ele surta no espaço. E não tem, né, gente, como isso fugir. Não é um processo simples, não. Ele tem muito bem alinhado a missão que ele está indo executar e cada dia é um tijolinho desse processo. E ele foca naquele dia. Exatamente. Então, a gente, de novo, trouxe uma ferramenta para vocês, que é um pedaço de papel que vocês vão riscar ao meio e vai conseguir fazer essa ferramenta, tá? Então, ela é super simples, mas, porém, com uma eficácia extraordinária, né? Temos clientes que fizemos a gestão do tempo inteira e ele só conseguiu controlar tanto a sua vida quanto a sua ansiedade, porque conseguiu entender o tamanho desse terceiro hábito e o tamanho da eficácia dessa ferramenta. Exatamente. Vamos para a nossa ferramenta, então? A gente deixou aqui um material um pouco mais denso, pode ir passando, Sol, porque a gente sabe que tem um pessoal que vai acabar vendo depois. Antes de entrar na ferramenta, a gente só gostaria de colocar muito a questão da disciplina, né? Muitas das vezes as pessoas olham para a ferramenta e falam, nossa, eu vou ter que ter disciplina de preencher a ferramenta todo dia, né? Eu vou ter que de fato fazer isso, nossa, por quê? Que chato. Porque muitas das vezes não entende, né, a gênese da palavra disciplina, né? Disciplina vem de discípulo. E você vai ser discípulo de quem nesse período? Pode passar, Sol.
Eu preciso ser discípulo ou discípula nesse momento do meu conjunto de valores, de princípios e trazer muito equilíbrio para a sua ferramenta, né? Então, você que definiu a sua missão, você que definiu a sua meta, você que definiu quem você quer ser ou o que você quer conquistar, tá? Agora você precisa ser discípulo dessa filosofia, né? Você precisa compactuar, né? Pactuar com você que de fato você vai trazer isso. E para isso, pode passar. A gente precisa trazer para esse elemento a coerência. Então, quando a gente diz você vai dizer sim para algumas coisas e não para outras, é ter congruência. É você se perguntar, tá, isso que eu estou colocando como prioritário, né? Tem match com a minha meta? Casa com aquilo que eu de fato disse para mim que é a minha missão? Né? E isso, gente, a gente tem que entender que é diferente, pode passar, para cada pessoa. Então, a gente traz uma ferramenta que a gente fala assim, né? Uma dimensão repleta de gente. Cada um vai trabalhar tempo, cada um vai trabalhar calendário de uma forma diferente, né? Mas quando eu coloco isso a meu favor, quando eu coloco a minha pitadinha, né, de personalidade nesse processo, eu entendo que isso se torna leve, né? Porque se eu não fizer isso, pode passar, eu posso acabar incorrendo em não ser flexível. Estava conversando com a professora Núria, né, antes da gente começar, que a gente se preocupa em ser o máximo pontual com os nossos clientes, né, trazer o conteúdo prometido dentro do tempo prometido, até porque a gente está no movimento virtual, né, que tem exigido muito da gente, mas eu preciso ser flexível, eu preciso entender que nem sempre eu vou controlar todas as probabilidades, né, nem sempre eu vou ter isso quadrado, né, e o que a gente gosta dessa ferramenta, pode passar, para que você possa se organizar semanalmente, para que você consiga, de fato, trabalhar o seu dia focado numa semana, é esse equilíbrio, né? Entender que pode ser que tenha um dia que você cumpra 100%, né, do seu quadrante, ou pode ser que tenha dia que você não consiga chegar até o final dele e tá tudo bem, pode passar, Sol. Bom, então vamos lá. A chave, então, é que você precisa virar para praticar esse hábito, né? A chavinha que você precisa virar dentro de você para praticar esse hábito não priorize a sua agenda, mas priorize a sua prioridade. Agende as suas prioridades, ao invés de priorizar a sua agenda. E a gente tem algumas perguntas provocativas aqui. Quais são as suas prioridades para amanhã? Se eu te perguntasse para listar quais são os 3 pontos prioritários da sua quinta-feira, dia 30, você sabe dizer? Você sabe dizer quais são as prioridades da sua próxima semana? Se você sabe dizer isso, é porque você já virou essa chavinha. E se talvez surgiu alguma dúvida, né, na sua mente comigo fazendo essa perguntinha para você, pode ser que talvez essa ferramenta venha te ajudar e você precisa, de fato, começar a praticar esse hábito número 3 no seu dia a dia e na sua vida, tá bom? Só? Eu acredito que era isso, né? Cumprimos, entregamos, de fato, essa é a ferramenta que a gente quer trazer como proposta para vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida, pedimos para que vocês entrem em contato conosco, que também nós ajudamos a você a preencher essa ferramenta e fazer com que você realmente coloque ela em prática, realmente ela funciona, realmente ela vai te ajudar no seu dia a dia, principalmente no momento que estamos vivenciando. Nós somos prova viva, quem pode dizer, somos nós já utilizamos essa ferramenta a gente usa diariamente, né, e vai ter uma hora que você não vai precisar nem pegar um papel e realmente fazer esse quadrado. Ela vai sair, né, no seu cérebro mesmo, você já vai conseguir colocar cada atividade sua dentro de uma caixinha. A princípio, a gente vai precisar da sua disciplina
para preenchimento dessa ferramenta, tá? Ela só vai acontecer e você só vai ter êxito se de fato você tiver a disciplina de preencher a ferramenta, tá bom? Um forte abraço, espero que vocês tenham gostado e até amanhã, que será mais um dia de mais um hábito sensacional que vai ajudar você a alavancar os seus resultados dentro desse momento de isolamento. Exatamente. Todos vocês que estão aqui conosco, a gente tem essa ferramenta em um Word para você dividir, né, a sua lista de tarefas diárias entre o que é urgente e importante, entre o que é importante, mas que não ainda se tornou urgente, aquilo que é rotineiro, né? Então, às vezes tem até uma certa urgência, mas não está ligado à sua meta, e as distrações, para que você possa eliminar aquilo que pode estar te impedindo de fazer o mais importante primeiro. Mande uma mensagem para a gente vai ter o maior prazer de te ajudar a vivenciar esse hábito número 3.